Olha, a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o número de partos em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos no Brasil é de cerca de 15 mil ao ano. Número que, claro, preocupa muito e levanta o alerta para os riscos e consequências da gravidez precoce. Eu estou recebendo aqui do estúdio a doutora Luísa Aguiar, que é ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, Karen. Obrigada pelo convite. Inclusive, em relação a esses números, a gente vai mostrar para vocês em mais detalhes. Em 2019, só para vocês terem noção do quanto isso é preocupante, foi incorporado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que acontece nos primeiros dias de fevereiro e tem como objetivo orientar e conscientizar os jovens. Vamos entender melhor esses números no Brasil, segundo a última pesquisa do IBGE? De acordo com uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de partos em adolescentes menores de 15 anos no Brasil foi de 14.682. Já as meninas de 15 anos foram 28.821 partos. Comparando com Santa Catarina, foram 301 adolescentes menores de 15 anos que deram à luz em 2020 e com 15 anos foram 613. É claro que é um dado extremamente preocupante, né? Você estava conversando com a doutora Luísa, porque, querendo ou não, são crianças tendo outras crianças. Que consequências isso pode ter, falando primeiro em relação à saúde dessas meninas? São dados alarmantes, né? Apesar de o número não parecer tão estrondoso, mas... Em Santa Catarina, mais 300 meninas, e né? O Brasil é um dos países da América Latina com o maior número de gravidezes na adolescência e o Ministério da Saúde considera entre 10 e 19 anos. Então, a gente tem todo essa escala aí. Mas existem riscos para a mãe e para o bebê inúmeros, né? Um deles que a gente se preocupa tanto com a gravidez quando a gente é mais velho são as alterações de desenvolvimento fetal mesmo. Então, o risco de anomalias, de cromossomopatias, de doenças relacionadas à alteração cromossômica. Na adolescência a gente tem. Aumenta consideravelmente o risco de prematuridade, do neném nascer antes do tempo. Aumenta o risco de abortos clandestinos. Então, a pessoa não vai ter o filho, mas vai tentar abortar. A gente sabe que o aborto é proibido. E aí vai fazer um aborto clandestino, então aumentando o risco de morte também dessa mulher, né? Aumenta o risco de aborto espontâneo, por uma questão também de estatística, né? Aumenta o risco de anemia e também, Karen, eu acho que é muito importante o risco de morte, tanto da mãe quanto do bebê. A gente sabe que aumenta esse risco. Aumenta bastante. Você está comentando que antes na sua residência e tudo mais, que foi uma coisa que te impressionou, né? Que você viu muitos casos de meninas com 14 anos ou até menos. Chegou a fazer o parto de uma de... 12 anos. De 12 anos. 12 anos foi a mais precoce que eu já fiz. Na verdade, a gente sabe, né? Na residência, como a gente trabalha com um hospital público, a gente sabe que tem um nível socioeconômico da população menor, a gente aumenta muito, né, essa vivência da gravidez na adolescência. Até porque essas pessoas são as pessoas que têm menos acesso, tanto à questão médica, no sentido de educacional, quanto também não se preocupam com as campanhas. O governo tenta fazer campanha e a semana é em fevereiro justamente por conta do carnaval. Uma tentativa de diminuir aí, de aumentar o uso de preservativo, de conscientizar a população, né? Mas a criança ou o adolescente acaba não tendo tanto acesso a essas informações. Então, a gente vê muito isso no hospital público, esse aumento considerável da gravidez na adolescência. O diálogo dentro de casa, a gente sabe que é importantíssimo, né, doutora? Não tem como evitar, não dá para deixar aprender com as amiguinhas ou com o coleguinha. Tem que ter esse diálogo dentro de casa. Muitas mães, às vezes, ficam na dúvida, assim, quando eu devo levar minha filha na ginecologista pela primeira vez? Minha filha menstruou com 12 anos, é uma criança, é muito cedo, tenho que esperar. Qual que é a recomendação? Essa questão do diálogo é bem interessante. Agora também vem entrando na história da escola, né? Assumir também um pouco dessa função da educação sexual. Acho que é importantíssimo ter esse diálogo em casa. A gente sabe que na população com nível socioeconômico menor, às vezes a família é desestruturada, que vai aumentar, né, todas essas consequências. Mas a indicação da primeira consulta no ginecologista é justamente após a primeira menstruação, onde teoricamente a mulher já tem um poder aí de gestar, né? Já que ela já menstruou, então ela está ovulando. Então é interessante, de bom tom, que a gente leve aí a partir da primeira menstruação já no ginecologista. Independente da idade, se foi com 11, com 12 ou com 15. Independente da idade que ela procure assistência, né? Ou no posto de saúde, ou então um ginecologista da sua escolha. E você acha que essa conversa deve ter alguma conversa com a ginecologista antes de marcar a consulta para a filha, para que mãe e ginecologista possam conversar durante essa primeira consulta? Essa pergunta é bem interessante porque não existe isso como recomendação, inclusive pode ser um segredo médico, no sentido, não, é um segredo médico, no sentido de a paciente vir me procurar sem a mãe saber e eu
tem que estar apta a atender essa adolescente ou essa menina acima de 12 anos, sem que eu sinalize isso para a mãe, a não ser que tenha um risco de vida. Então, a adolescente pode ir sozinha ou pode ir com a mãe. Às vezes a família é estruturada, as mães vão junto e a gente faz esse bate-papo junto, mas também não tem problema de a mãe levar e o médico atender, e também não tem problema da adolescente ou acima de 12 anos ir sozinha. Até, às vezes por mais que a mãe não queira, às vezes é uma opção, porque se percebe que a criança, a adolescente não dá abertura para conversar sobre isso, então às vezes é melhor, leva até a profissional, deixa ela conversar, porque talvez junto com a profissional, junto com a médica, ela consiga se abrir e falar de fato e assim fazer tudo o que é necessário. Estou encerrando meu tempo, por mim a gente conversava mais um monte, tu volta sem outro dúvida. dia. Volto, porque com eu acho certeza. que é um assunto tão importante, muito, né, doutora Luísa? A gente importante. precisa trazer esse debate sem mais dúvida, vezes. Sem dúvida. Obrigada pela Obrigada sua também, participação. obrigada pelo convite. Beijo no teu filho, como é que é o nome dele? Vicente. O Vicente, que está com 6 meses. Deve estar lá vendo. Beijo, Vicente. Obrigada. Obrigada.